Noite. Acredito que agora estamos conseguindo nos ver. Deixa eu só confirmar aqui com a minha sobrinha. Vamos ver se está acontecendo. Que ótimo, ela está me confirmando que me vê. Então, já fico feliz e trago aqui o abraço. Estava nervoso, pensando, será que não vamos conseguir entrar? Mas foi possível. Meu nome é Amilcar, eu falo aqui de Florianópolis. Eu sou familiar do pessoal, familiar de sangue, vamos dizer assim, do pessoal deste centro espírita. A gente está fazendo agora o Portal da Luz, essa transmissão. E, ao mesmo tempo, me considero família de todos vocês. Perdoem o meu atrevimento, mas é que, na verdade, somos todos defensores do mesmo ideal. Ideal do bem, ideal do Cristo, ideal de transformação deste mundo, começando por nós mesmos. Então me sinto nessa possibilidade. Então assim também levo o abraço aqui do Centro Espírita Leocádio José Correia de Florianópolis a todos os amigos desta família. É uma família abraçando outra família. Então falo dessa forma porque é este o caminho que nós estamos nos propondo a trilhar. Ao longo do tempo, vamos estar transformando, como diz o benfeitor Emmanuel, benfeitor de nosso Chico Xavier, vamos transformar a parentela em família. Temos laços inegáveis, todos nós, já que somos seres humanos, mas ainda precisamos fazer essa nova configuração. Essa nova configuração familiar só vai acontecer através dos laços do amor. E é isso que ao longo dos anos, dos séculos, Jesus tem nos convidado. Quando nós falamos em Jesus, falamos também de todos aqueles que Ele envia, ou de todos aqueles que se coadunam com essa proposta amorosa, com essa proposta de aí estar, neste outro lugar. Jesus, vamos dizer assim, com tantas definições que nós temos, nós podemos lembrar a que ele falava, ele se dizia um lugar para estar, então um caminho. Ele se dizia também como aquilo que nos garantiria certezas, então a verdade. E fortalecendo em nós tudo aquilo que é de crescimento, que é de progresso, que é de superação, ele se falava a vida. Então Jesus vem nos convidando há muito tempo. Jesus vem nos convidando para esse novo posicionamento, para essa nova situação de amor. E por vezes tem nos lembrado o nosso Divaldo Franco, que nas conversas com o Chico Xavier, havia uma interpretação particular da parábola do bom pastor, quando Jesus dizia, eu sou o bom pastor, mais uma definição. Ele lá dizia que se há alguma ovelha desgarrada, ele a vai buscar. Então o nosso Chico teria dito que por vezes ele não pode deixar as outras ovelhas e ele envia o cão. Um cão para buscar aquela ovelha, para trazê-la de volta. Então nos parece oportuno que nesse instante, talvez nós estejamos nesses momentos mais difíceis, por vezes sendo convidados por uma condução, às vezes mais difícil para esses caminhos amorosos. Agora nós estamos vendo uma realidade onde precisamos conviver, precisamos nos readaptar com o confinamento, com tudo isso. Mas Jesus nunca nos deixa. É curioso que nós temos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo, o capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E lá, já naquela época, se a gente está falando ainda de um período pré-tecnologia, como a gente vê hoje, né? Era
conceitos que hoje para nós são mais comuns eram apresentados talvez de uma forma um tanto inusitada. Quem assinou parte das mensagens deste capítulo, além dos comentários de Kardec, sim, porque a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, na maioria dos seus capítulos, se dá dessa forma. É uma passagem evangélica, um comentário de Allan Kardec, e depois vem instruções dos Espíritos. E quem assina parte das instruções dos Espíritos é algo chamado Espírito da Verdade. E quando nós vamos consultar o Livro dos Espíritos, nós vemos que, na verdade, isso se refere a um coletivo, ressaltando novamente essa necessidade de interação. É um coletivo, são vários espíritos que, por se apresentarem com ideias muito similares, alinhadas, pensarem na mesma direção, sobre o mesmo foco, então eles se apresentam como um. Então, esse espírito da verdade, esse coletivo, ele vem lembrar novamente as palavras de Jesus. E por isso, outros pensadores atuais da doutrina espírita dizem que foi o próprio Jesus falando. Talvez pela boca, vamos dizer assim, ou pela mão de algum outro companheiro, mas ele dizia em parte das mensagens ali, ele diz: escutai-me, fala, orai e crede, e lança uma máxima fantástica. Ele nos lembra que para nós espíritas, eu poderia dizer talvez até cristãos, porque os espíritas necessariamente são cristãos, mas nem todos os cristãos são espíritas. Mas talvez essa máxima valha para todos os cristãos. Ele diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então deixa clara a precedência do amor sobre tudo, sobre qualquer caminho que nós possamos imaginar como de correção. E ele nos diz, frente às dificuldades, o mesmo Espírito da Verdade, que nós temos que elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Em outros momentos, vai ser explicado que essa palavra resignação já teve muitas ideias a seu respeito e por vezes se confunde com fraqueza, com um desistir da vontade. E não é nesse sentido que se coloca dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo, nós temos o entendimento que vem também através do Evangelho segundo o Espiritismo, que determinadas situações, elas são passíveis de entendimento. Então nós vamos concordar com o auxílio da razão e passamos a obedecer. Em alguns momentos nós não conseguimos entender. Então a razão não se torna efetiva para o cumprimento e para o enfrentamento de uma situação. Mas nós nos posicionamos frente à verdade, frente às adequações e aceitamos com o coração. Isso para nós chama-se resignação. Quando mesmo sem sabermos plenamente os motivos de algo estar acontecendo conosco, nós aceitamos com o coração e dizemos: vamos cumprir as determinações que vierem, vamos enfrentar o momento da forma que está posto e vamos trabalhar. Então isso é se resignar. Então o Espírito da Verdade coloca que nós temos que elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Então que a gente suba isso. E sobretudo, utilizando uma linguagem bastante objetiva, ele nos diz: traçai o sulco. A gente pega um arado, muitos desses novos humanos, vamos dizer assim, que estão nascendo nas cidades, não sabem o que é um arado. Mas enfim, esse instrumento para que a gente possa tratar a terra para o plantio, implicava nesse atrelamento a uma besta, a um boi, a algum animal de carga, e era uma lâmina. Essa lâmina tinha que ser cravada fundamente no solo. E aí você tinha que segurar firmemente em relação ao solo, porque o animal estaria puxando. Então, se você soltasse, aquela lâmina se levantaria e não cumpriria a sua função. Então, o Espírito diz: traçai o vosso sulco, estabelecei essa guia. Então, é trabalho. E nos fala que, apesar de toda essa dificuldade, nós não estamos esquecidos. Que Jesus está como um jardineiro divino e está cultivando
no silêncio dos nossos pensamentos, essa força que nos é necessária. Então nos convida a dissipar a revolta, estabelecer um outro padrão de trabalho. Só que por vezes nós queremos que Jesus seja mais, vamos dizer assim, mais enfático, mais claro, mais alto. E essa linguagem do bem, a linguagem da correção, a linguagem do amor, ela é suave, ela é sutil, ela nos vem devagarinho, nos vem numa posição mais interna, nesse âmbito do sutil. E aí nós lembramos dessas sutilezas. Lá no nosso Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, depois da crucificação, Jesus vai aparecer aos seus discípulos. Eles até relatam ali um caso interessante de 2 discípulos que estão caminhando em direção a Emaús, quando um estranho se junta a eles e passa a andar junto com eles, e eles não percebem de quem se trata. Ao chegar à cidade, ele diz que seguirá por outro caminho, e eles insistem para que ele fique. E ali, durante a refeição, ele parte o pão e oferece. E naquele momento, eles percebem que aquele é Jesus, porque Jesus está constantemente nos nossos irmãos. Da mesma forma, depois da situação toda de desesperança que se abateu sobre os apóstolos, eles contam que em determinado momento, acreditamos até que por um certo confinamento, que ficaram presos por medo dos romanos e dos próprios judeus, Pedro não aguenta mais, diz: eu vou pescar. E alguns outros apóstolos se juntam a ele, se lançam ao mar, trabalham a noite toda, não funciona o negócio. E pela manhã eles veem um homem à beira da praia, a chamá-los, a convocá-los. Ele está lá, assando uns peixes na praia. E eles não sabem quem é aquele homem. Até que João, o apóstolo que Jesus mais amava, isso é dito por ele reconhece, é o mestre. Pedro, que estava sem roupa, porque devia ser muito complicado com aqueles vestidos pescar num barco, se joga no mar, não sabe o que fazer, se atrapalha, e lá vão se direcionando, comem junto, e aí reconhece, mas Jesus está diferente. E daí Jesus lança numa conversa depois mais reservada com Pedro aquela missão, né? Pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim, e ele condiciona esse amor. Ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando nós amamos Jesus, nós fazemos o que ele quer. E o que ele quer? Que nós amemos aos nossos irmãos, que estabeleçamos esse padrão de fraternidade e serviço, sobretudo. É curioso que essa linguagem é muito sutil. Por vezes nós não conseguimos ouvir no meio do barulho do dia a dia, das atribulações. Então nós precisamos desse aquietamento. Precisamos dessa pacificação. Então, no passado, ainda lá pelos idos do início dos 1900, o nosso querido Olavo Bilac, poeta do Brasil, lançaria um poema formidável chamado Via Láctea, com 35 versos. E em determinado momento, no verso 13, ele diz assim: ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu aberto. Direis agora: treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas.
Assim falava Olavo Bilac, nos trazendo essa sutileza, essa linguagem que não vai ser compreensível para os brutos. Porque também amar é um problema por vezes. Ele também diria, o próprio Olavo Bilac diria, que quem ama inventa as penas em que vive. E em lugar de acalmar as penas, antes busca novo pesar com que as avive. Então quem ama arruma para a cabeça, como a gente costuma falar popularmente. É frequente, entre muitos companheiros espíritas que não estão tão engajados ao trabalho, dizerem, mas eu não quero compromisso, é muita coisa. Então falta essa dose de amor. E esse entendimento que, na verdade, em vez de pensar no trabalho, no compromisso, na dificuldade, pensamos na bênção que estamos recebendo a cada momento que nós estamos sendo convidados ao serviço do bem. E então o próprio Jesus falava, como já está registrado lá em Lucas, capítulo 14, versículo 10, dizia, mas quando fores convidado, vai. Emmanuel vai comentar sobre isso em Pão Nosso, e ainda trazendo a própria situação, vamos dizer assim, inusitada, de Paulo de Tarso, apedrejado, perseguido, atirado para fora da cidade. Ele afirma, vitorioso aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então o Espírito de Emmanuel vai nos falar em Pão Nosso, no livro Pão Nosso, no capítulo que fala sobre o mas, e os discípulos falam mas, aqui o pessoal fala mais para mas, né, em Santa Catarina. Ele vai falar, o Emmanuel, uma diferença entre o discípulo aplicado e o aprendiz preguiçoso. E ele fala que o que denuncia o rumo que se dá é a aplicação desse mas ou desse mas. Então diz assim, quando a gente coloca o mas na frente de Jesus, na nossa fala, no nosso discurso, nós estamos no rumo do discípulo. Então ele cita assim, que eu vou dizer para mim mesmo, assim recomendo os meus princípios. Mas Jesus pede outra coisa, então eu sigo a Jesus. O aprendiz preguiçoso, nos diz Emmanuel, não sou eu que digo, é o Emmanuel, ele diz que vai falar assim, assim aconselha Jesus, mas, coloca depois de Jesus, mas não posso fazê-lo, não é possível. Então, há uma diferença, acredito eu, que é o que Emmanuel ressalta, de posicionamento, de perspectiva, de como que nós vamos estar lidando com os compromissos que nos são pedidos. No mesmo livro, Emmanuel vai comentar uma outra fala de Jesus que talvez nos ajude a entender melhor isso. Jesus diz, em determinado momento, registrado por Mateus, isso se dá quando ele faz o Sermão da Montanha, que nós estamos acostumados com as bem-aventuranças, mas em Mateus é o registro de uma fala muito mais longa do que só as bem-aventuranças. E lá Jesus, em determinado momento, diz, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, existe essa necessidade dessa afirmação, desse posicionamento poderoso. O que Emmanuel vai nos falar nessa mensagem, chamado do não e a luta, é que nós temos que levar o limite entre o mel e o fel. Então, não tão melífluos, digamos assim, que nos tornamos enjoativos, mas também não amargos como o fel. Então, Emmanuel vai falar desse, vamos dizer assim, fio da navalha. Então, a franqueza não pode se tornar grosseria, a bondade não pode se tornar permissividade. Então, vejam, não é uma tarefa tão simples quanto possa parecer. Mas nós estamos aqui para aprender. E ele, Emmanuel, ressalta ainda nessa mesma mensagem que nós também temos que lembrar que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que ele fez, porque nós lembramos rapidamente de tudo
que nos é relatado que Jesus tenha feito, mas também é mestre e Senhor pelo que ele não fez, pela não corrupção, pela não entrega, pelo firme propósito, pela correção do seu proceder. Ele trabalha também esse lugar que nós também precisamos achar. Agora, nessa fase de pandemia, de medo, de susto, mais do que nunca, é importante que nós estejamos nos lembrando dos outros. Então passa sim pelo auxílio das questões materiais. O que nós temos de disponibilidade de ceder para os nossos irmãos, que cedamos, que entreguemos, mais talvez do que os períodos anteriores, onde já fazíamos isso, quero crer. Mas hoje nós estamos pedindo uma palavra de consolo, atenção, a ligação, aquele carinho, que às vezes nós estamos confusos. Respeitemos também o nosso luto, a nossa dificuldade, porque não está sendo, acredito eu, fácil para nenhum de nós. Mas lembramos que nós podemos estabelecer essa força amorosa. Essa força amorosa é fundamental para que nós possamos enfrentar as vicissitudes que estamos tendo nesse instante. Porque entre nós vamos achar algo que é maior do que qualquer um de nós, que é essa força de união, essa fraternidade, esse espírito amoroso. Então, Jesus tem feito esses convites. Se nós não conseguirmos cumprir agora, o Espiritismo já nos ressalta que nós voltaremos outras vezes. Aí nós temos a bênção da reencarnação, que nos assevera que nós não vamos arder eternamente. Mas esse tempo de ir e voltar é o tempo da dor. Então tudo aquilo que nós conseguimos resolver agora nos ajuda, nos fortalece e nos prepara para provas talvez até mais difíceis, mas com uma outra galhardia, com outro entendimento. Temos que pensar também, meus irmãos, se nesse momento de dificuldades não está sendo proposto exatamente a superação de coisas muito antigas, arraigadas em nós. As possibilidades que vamos ter a partir de agora talvez sejam de desafios que tentamos superar já em várias vidas, em várias encarnações, mas que tenhamos essa força, porque, repito, a cada encarnação Jesus vem e nos convida de novo. Pergunta: tu me amas? Então apacenta as ovelhas, então cuida dos teus companheiros, cuide dos outros. É curioso que nesses tempos que nós pensamos ser um tempo de colheita, agora estamos colhendo uma série de coisas, uma dificuldade, temos que enfrentar dessa forma. Não estamos fazendo talvez tantos planos, porque é tempo de receber. Mas eu lembro do meu pai, perdoe-me a referência pessoal, mas quando eu era criança ainda, meu pai morreu muito cedo, eu tinha 14 anos quando ele morreu. Mas muito antes disso a gente já morávamos numa casa e tinha alguns cuidados de horta e assim por diante. E o pai me ensinava em particular, que algumas coisas em relação àquilo tudo, como lidar com as plantas e assim por diante. E lembro que nós estávamos colhendo aipim, às vezes alguns falam em mandioca, mas nós colhíamos aipim. E ao arrancar do chão, ele lembrava que nós tínhamos que sacudir as raízes, as ramas, para que caísse ali a terra que estava ali a mais, porque depois seria plantado novamente. Ele lembrava também que seriam retirados os caules daqueles pés mais fortes. E esses caules eram guardados debaixo de uma árvore, uma certa proteção, cobertos lá por uma lona. Para quê? Porque no outro ano iriam ser partidos e esses pedaços seriam enterrados para que dessem novos pés de aipim. Então, nosso período de colheita, ele encerra também um período de preparo para a próxima semeadura. Então, nesse momento que estamos colhendo algumas coisas, algumas situações, também é o momento de nos prepararmos para o futuro.
E aí vem os convites que não são mais só pessoais, mas coletivos. Revisemos a nossa postura em frente às nossas casas espíritas, ao próprio movimento, que deve ser familiar, família de coração, que às vezes é tão poderosa. E aí nós vamos estabelecendo novos convites. O Brasil tem recebido convites fabulosos. E o mesmo Olavo Bilac, que falava dessa sutileza de se ouvir estrelas e da necessidade de amar, ele desencarna lá no início do século XX. Ele vai desencarnar em 1918, finalzinho, em dezembro. E ali acaba-se a vida de Olavo Bilac, nós pensamos. Mas, lá pelos idos de 1930, um capial, um moço do interior, lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo, um moço que trabalhava num armazém. Esse moço, que ao final do seu expediente regava uma plantação de alho. Um iletrado. Nome muito simples. Esse é o nosso Chico Xavier. Esta mão deste homem simples é a mão que novamente Olavo Bilac, só que agora espírito, vai utilizar para escrever poemas outra vez. E em julho, nós estamos em julho agora, né? Em julho de 1932, a Federação Espírita Brasileira vai editar, pela primeira vez, o Parnaso de Além Túmulo. E lá traz as poesias impossíveis deste capialzinho de 21 anos, deste mocinho simples. E ali já havia um convite feito por Olavo Bilac, só que agora espírito, com outras perspectivas, ao Brasil. No poema Brasil ele vai dizer assim: desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo, em láureas de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Assim, o nosso Olavo Bilac vai falar desse convite especial que Jesus tem feito a todo o Brasil, a todo brasileiro. Que aumentemos a nossa capacidade de amar, que estabeleçamos aqui efetivamente a pátria do Evangelho, que é a pátria do amor. Por mais difícil que isso possa nos parecer nesse momento, o que nós não conseguirmos entender, aceitemos com a cabeça, obedecendo por vezes determinações de quem deve ser obedecido. O que não for possível por nós, por vezes, enfrentar com a inteligência, os próprios desencarnes que estão acontecendo, as dificuldades financeiras que nós não conseguimos superar e outros problemas que possam estar vindo, enfrentemos com o coração nos resignando, sem deixar de traçar esse sulco poderoso na terra, preparando a nova plantação que acontecerá. Eu peço a bênção de Jesus a todos nós, que sigamos iluminados, com um bálsamo de saúde e, sobretudo, de paz. Encerro assim, agradecendo mais uma vez a oportunidade ao nosso Portal da Luz e que todos estejam bem também por aí no Rio Grande do Sul, em Arroio do Sal, na Rondinha. Boa noite.